O plano diretor, ele ficou obsoleto porque basicamente é um desperdício planejar mudanças de infraestrutura desconectadas dessa evolução de processos, de programas de capacitação e de tecnologias que aceleram os processos. Mas ele está sendo substituído pelo quê? Então, ele está sendo substituído por algo que eu chamo de design do futuro, esse plano de mudanças interconectadas de espaços, processos, programas de capacitação de pessoas e tecnologias que aceleram os processos. O plano diretor, para a gente fazer uma retrospectiva muito rápida, é uma denominação que a gente usa no Brasil especificamente para o conjunto de propostas que fazem mudanças nos espaços que a organização habita, né? É um instrumento que vem sendo usado há décadas para as lideranças da saúde planejarem e implantarem novos edifícios ou reformas ou ampliações. Eu atuo desde 1987 na saúde e aqui mesmo na L+M a gente fez uma pancada de planos diretores, ultrapassa mais de 150 planos pelo Brasil inteiro. Essas mais de 3 décadas, a gente, por outro lado, foi juntando evidências de que o plano diretor não tem mais fornecido as respostas adequadas para as transformações nesse mundo em transição que a gente está vivendo na saúde. Tem um monte de causas pelos quais ele não é mais o instrumento adequado, mas eu colocaria que as tecnologias de informação e transformação da aceleração de processos são uma das grandes causas. A gente está tentando fazer instrumentos de um tempo analógico numa aceleração e um movimento num fluxo de tempo que é na velocidade da luz. Por que o plano diretor ficou obsoleto? Tem causas, né? As lideranças precisam de outros instrumentos, basicamente porque, número 1, além da questão da tecnologia, da transformação dos processos serem acelerados pelas tecnologias digitais, a gente tem uma educação tradicional para projetar projetos. Arquitetos e engenheiros são educados, né? Eu fui formado num processo educacional de construir edifícios e mostrar, antes de construir, mostrar só o prédio. A gente fala sobre experiência, busca de encantamento dos usuários, layouts que melhoram processos, mas a gente não mostra a vida em movimento dentro dos layouts e dentro dos planos diretores e não mostra definitivamente dentro dos detalhamentos de projetos. Então, contratados para fazer um plano diretor ou um detalhamento de projetos, a maioria dos bons profissionais vai colher informações sobre metas de produção, perfis de assistência, etc. e vai criar um programa de necessidades, né? A famosa lista de ambientes. Alguns vão incluir listas de tecnologias mais relevantes para a entrega do cuidado certo. A maioria vai desenvolver o plano diretor para que o zoneamento das unidades atenda a boas práticas de fluxos, atenda a critérios de conforto, segurança, iluminação, etc. E princípios, obviamente, tenham facilidade de obter os certificados de acreditação. Outros vão definir critérios e premissas para o futuro detalhamento de projetos. Todo mundo vai mostrar essas coisas em maquetes eletrônicas super bacanas, vídeos muito bonitos, mas estranhamente, a maioria não vai usar o plano diretor como laboratório de testes para cenários de retorno de investimentos e para modificações de processos. Então, no plano diretor, todo mundo espera que vai juntar uma equipe incrível, multidisciplinar, uma falando de processo, outra falando de programas de capacitação. Sim, pode acontecer. Mas nas organizações mais estruturadas, na grande maioria das organizações brasileiras, a gente está falando sobre uma dificuldade, primeiro, de ter essa estrutura tão grande para falar de tantos saberes. Então nós temos que levar para a mesa de discussão sobre o futuro sonhado, alternativas que possam ter essa visão sistêmica, sem muitas vezes a presença de gente experiente na mesa da própria organização para falar sobre tantas tendências ao mesmo tempo de tantas áreas. Pessoas, capacitação de pessoas, processos de trabalho, os prédios e as tendências dos prédios da infraestrutura e as tecnologias. Quando a gente fala sobre por que está acontecendo e por que acontece a visão da arquitetura e da engenharia ser tão dominada por prédio e não por visão do movimento das pessoas, basicamente porque a gente é formado há 300 anos na arquitetura e na engenharia para mostrar prédio. A formação nossa é de mostrar edifícios e não mostrar as pessoas se movimentando dentro deles. A segunda justificativa que eu uso para falar de por que não aparecem as pessoas se movimentando nos layouts, na visão do plano diretor ou dos detalhamentos, é porque os líderes da saúde não têm cobrado ostensivamente essa visão de arquitetos e engenheiros. Pô, mostra aí, cara, eu tô falando de experiência do usuário, mostra aí a experiência. No layout, raramente acontece essa demonstração. E o meu incômodo foi crescendo com a visão e as entregas do plano diretor, basicamente porque de 2016 para cá,
analisar, eu começo a olhar, depois de tanta experiência, né, a empresa foi fundada em 87, eu vejo o tanto de planos diretores que a gente fez e aí, claro, eu começo a ficar com comichão de falar, mas você tem que integrar com processos, e a gente vinha fazendo essa integração, mas de maneira não formal. Tem que integrar com processos, com programas de capacitação, tem que integrar com tecnologias. E aí, claro, aparece a oportunidade ideal, eu encontro um cara chamado Kleber Nascimento Costa, que dentro de um ambiente, de uma transformação de um hospital familiar em São Luís, ele fala, puxa, isso aqui é legal que você está propondo de fazer uma integração, não só um plano diretor, uma integração geral de todos os temas. E aí a gente começa a fazer os primeiros design do futuro e usar esse instrumento para a gente poder olhar o futuro sonhado de um outro jeito. O que a gente faz basicamente no design do futuro é essa transformação da conexão e das mudanças interconectadas. Mas tem um segundo tema, pessoal, que eu acho que é importante dialogar sobre o motivo pelo qual o plano diretor está obsoleto, que é o da linguagem e do ego. Porque quando a gente fala nossa formação de arquitetura e engenharia é de prédio, e os líderes da saúde esperam de nós prédio. Quando a gente fala sobre foco em prédio e não mostrar pessoas em movimentos, a gente vai para reuniões onde ninguém vai cobrar da gente a visão do processo e a visão dos fluxos das pessoas, dos pontos de encontro, as pessoas se movimentando nos volumes X. Esse ambiente de reunião, não pode se esquecer também de que todas as pessoas que participam de uma reunião de plano diretor, tá todo mundo com tempo contado. Ele fala assim, nossa, eu tenho que sair daqui para voltar para a cirurgia, eu tenho que voltar para o meu posto de enfermagem, eu tenho que voltar para fazer a nutrição, eu tenho que voltar para fazer a administração de material e medicamento na farmácia. Estas pessoas estão com o tempo muito curto. Então, o plano diretor demonstrado sem interconexão com processos, sem programas de capacitação e sem tecnologias, só a visão da infraestrutura, se a equipe de desenvolvimento for uma equipe estruturada e tiver um bom discurso, as pessoas participantes da reunião se acalmam. Falam, nossa, tá todo mundo pensando no plano diretor, que beleza, tô vendo o futuro sonhado, as maquetes são tão bonitas, mas se perde uma enorme oportunidade da gente falar sobre esse tema que é a integração dos ingredientes que conduzem à eficiência sistêmica. E aí nós não podemos esquecer também de uma coisa, né? O ego cala dúvidas. Porque ninguém na reunião às vezes tem coragem, tipo assim, eu não entendi isso que você está mostrando no prédio, como vai funcionar no meu dia a dia da operação. E aí todo mundo fica quieto porque tem um bom discurso de apresentação desse prédio como uma solução absoluta. O prédio nunca é uma resposta absoluta para os problemas de eficiência sistêmica. O prédio sozinho não vale nada, é natureza morta. E a gente precisa ver o filme e não o prédio na foto. E mesmo que ele seja um prédio mostrado com maquetes eletrônicas maravilhosas, e o que acontece, que podem às vezes ser uma famosa maquete eletrônica que te dá vertigem, né? As câmeras rápidas, não adianta absolutamente nada para você entender o futuro sonhado. É uma enorme abstração exigida das pessoas, profissionais de saúde que não têm necessariamente formação para entender prédio, o que vai acontecer no futuro sonhado vendo aquelas maquetes. Bom, e aí você fala, mas então ninguém perguntou nada, tá todo mundo feliz na reunião? Sim, porque o ego cala dúvidas. Então essa questão do plano diretor ter morrido e a gente não está avisando, né? Ter a necessidade de um novo instrumento, aqui na LMM a gente usa o instrumento Design do Futuro para fazer esse plano de mudanças interconectadas, é uma realidade. E se eu pelo menos estou provocando debate sobre esse tema, não, mas eu não concordo, o plano diretor ainda é um grande barato. Ok, mas então vamos dialogar sobre esse instrumento e sobre a atualidade desse instrumento, porque eu acho que ele morreu.